boa tarde, tudo bem com vocês? Comigo 110%. Maravilhoso, sextou, uma ótima sexta, um dia de sol lá fora, né? Então hoje fechando a série sobre as emoções, medo, raiva, tristeza, alegria, vamos trazer hoje o fluxo correto. Para quem olhou o vídeo ontem, né, eu falava o como eu usava o meu fluxo errado, usava a raiva, a tristeza, o medo, e a alegria na euforia. Eu usava todos os estados, eu entrava num looping emocional que se fala. E hoje eu venho com um exemplo prático, né, de como as coisas acontecem em frações de segundo. Para quem está aí acompanhando as redes sociais, o caso Nívia, né? A Nívia é aquela moça que teve uma fiscalização em um restaurante lá no bairro Fluminense, no Rio de Janeiro, aonde ela ofendeu um fiscal, né, dizendo cidadão não, ele é engenheiro civil. Nós seres humanos temos um hábito, péssimo hábito às vezes, de querer nos impondo dizendo que somos melhores que o outro, sem nem conhecer o outro. Então eu trouxe aqui o que quer dizer a palavra cidadão, né? Cidadão, habitante de uma cidade, indivíduo que, como membro de um Estado, usufrui dos direitos civis e políticos, por este garantido, e desempenha os deveres que habita a condição a que são atribuídos. Então, eu como indivíduo, neste momento, né, perante a pandemia, eu tenho que tomar os cuidados que são impostos pelo Estado. O fiscal, no caso lá, ele estava em exercício do Estado. Depois ele até comenta, ele é professor há 20 anos, ele é graduado, mestrado, doutorado, e ele diz que está muito habituado a trabalhar com pessoas neste nível e ser ofendido, vamos dizer que assim, né? Porque ele diz que as pessoas são muito difíceis de lidar. Ele até teve medo na ocasião de ser agredido, né? Ele comenta depois em um fato aí, num vídeo que tem pelo G1, que outros rapazes também foram um pouco mais agressivos que a mulher em questão, né? A Nívia e o Leonardo, né, que são o casal em questão. Mas para ver como os nossos comportamentos, eles desencadeiam várias questões. Ela ficou conhecida aí, acredito que mundialmente, pelo fato dela não aceitar ser cidadã, e como eu mesmo falei, somos todos cidadãos, né? Estamos aí para ter nossos direitos e nossos deveres. Então, naquela situação ali que ela se impôs de uma forma equivocada, e depois ela dá uma entrevista e eu costumo dizer que o remendo ficou pior que o soneto, porque ela diz que na realidade ela só usou um tom de voz equivocado e que ela não se arrependia, na realidade ela se arrependia de ter saído de casa naquela ocasião. Então veja bem, o fluxo das emoções dela naquele caso foi totalmente equivocado, né? Ela usou a raiva ao invés de acessar a humildade, de ter, né? Ela tem o direito de saber por que ela está sendo fiscalizada, mas todos temos os direitos e deveres, e ainda mais de sermos educados, né? Não é um papel que diz que nós somos graduados que nos mede, né? Nós somos, né? Não somos o que temos, nós somos, exatamente, porque a hora que nós desencarnarmos daqui, a gente vai levar só o corpo. Mas voltando ao assunto do fluxo das emoções, por que eu trouxe? Porque ficou bem visível, né? Como ocorreu o fluxo dela, das emoções. Raiva, em vez de ter sido humilde, ela foi arrogante, que é o mais... Eu usava esse fluxo exatamente como ela usou ali. Eu era arrogante, eu usava raiva, eu era arrogante, depois eu me arrependia, ainda me arrependia de uma forma equivocada que eu não sabia pedir perdão, né? Desculpa, a gente nunca deve pedir desculpa, porque a desculpa eu estou pedindo para o outro me eximir da culpa. Então, o mais correto é a gente usar o perdão. Então, como é o fluxo correto? E vamos às vias de fatos. Eu só trouxe esse fato para mostrar que é bem ali, ficou muito evidenciado como ela utilizou as emoções.
A forma correta de eu usar as emoções é eu perceber, né? Me compreender, controlar e gerenciar minhas emoções. Ali, ela deveria ter usado a humildade, dizer, ok, fiscal, né? Como poderemos resolver essa situação? De uma forma educada, de uma forma usando o fluxo das emoções dela, ela usaria a humildade, né? Que é a tristeza. Eu utilizo a emoção tristeza no fato de humildade, de ser humilde, de ok, estava equivocada, a forma não estava de máscara, não estava no distanciamento que se é permitido, né? Ter usado a humildade, ter feito um planejamento de como sair daquela situação e com a alegria, né? A motivação, motivo para agir, ela poderia ter saído dessa situação sem ter se prejudicado, porque na realidade o comportamento dela, ela como servidora pública, levou ela a ser demitida, né? Ela estava fora do horário de trabalho, mas aquilo ali trouxe uma comoção nacional pelo fiscal, né? Estar exercendo o papel dele como Estado. Ali ele não era o cidadão ou fiscal, ele era representando o Estado que estava fiscalizando. Então, a forma correta de usar é tristeza, sendo humilde para assumir os meus erros, os meus equívocos. Medo para eu planejar, lembra de como planejar de atravessar a rua. Alegria, um motivo para eu agir adequadamente, e a raiva eu utilizo em última instância, quando eu não consegui toda a minha meta, né, de ter saído daquela situação, eu uso a raiva para me impulsionar, não para ser impulsiva, para impulsionar a eu sair da situação. Numa meta de uma meta minha, né, eu utilizo a humildade para saber tudo que eu tenho que fazer passo a passo, eu planejo como eu vou atingir a minha meta, né? Tenho a humildade de ver todos os meus pontos fracos e fortes. Eu utilizo a alegria para ter a motivação para fazer a minha meta, e se eu não conseguir, eu olho lá para mim com humildade. Eu utilizo a raiva como um impulsionador, mas é muito importante, todavia, que eu tenha uma meta, eu tenha um valor por detrás da meta, porque se eu chegar lá e não ter atingido a minha meta, eu olho porque de repente o meu como e o meu porquê era muito fraco para conseguir aquela meta. Então, utilize as emoções da forma correta para que não sejamos uma Nívia ou uma Viviane que de repente não tenha conseguido promoção quando foi uma profissional pelo comportamento. Simples fato. Sempre se responsabilize pelos seus atos, pelas suas falhas e peça perdão. Vale a pena pedir perdão, é um peso que tiramos de dentro de nós. Um beijo, um ótimo final de semana. Vamos com tudo porque somos merecedores de sermos felizes. Nascemos para ser felizes e é isso que importa.